Continuando, da política e do ecossistema de saneamento básico. Considera-se saneamento básico o conjunto das ações voltadas para a saúde pública e proteção do meio ambiente e inclui o abastecimento de água em quantidade suficiente para assegurar a higiene adequada e o conforto e com qualidade compatível com os padrões de potabilidade, a coleta, o tratamento e a disposição adequada dos esgotos sanitários e resíduos sólidos, a drenagem urbana das águas pluviais, águas da chuva, tá bom? O controle de vetores transmissores e reservatórios de doença. Então, aqui também inclui os animais, o controle dos transmissores, né, dos animais que transmitem doença, tais como a Aedes aegypti, carrapato estrela, né, deve ser incluído nisso, acredito, entre outros, né, roedores. São componentes do sistema de saneamento básico, sistema de abastecimento de água, sistema de esgotamento sanitário, sistema de drenagem, sistema de gestão integrada de resíduos sólidos e limpeza urbana. São objetivos da política de saneamento básico: promoção do acesso universal ao saneamento básico, garantia de oferta domiciliar de água para consumo residencial e outros usos, em qualidade suficiente para atender às necessidades básicas e de qualidade compatível com os padrões de potabilidade. Escoamento das águas pluviais em toda a área ocupada do município, de modo a propiciar a recarga dos aquíferos, a minimização dos impactos nos recursos hídricos e a segurança e o conforto dos seus habitantes. Recuperação ambiental de cursos d'água e de fundos de vale. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada com os rejeitos. São diretrizes da política de saneamento básico: integrar as políticas, programas, projetos e ações governamentais relacionadas com o saneamento, com saúde, recursos hídricos, desenvolvimento urbano e rural, habitação, uso e ocupação do solo. Integrar os sistemas componentes da política, inclusive os de responsabilidade privada. Estabelecer ações preventivas para a gestão dos recursos hídricos, realização da drenagem urbana, geração integrada dos resíduos sólidos e a conservação das áreas de proteção e recuperação dos mananciais. Melhorar a gestão dos sistemas existentes, definir parâmetros de qualidade de vida da população a partir de indicadores sanitários, epidemiológicos e ambientais que deverão nortear as ações relativas ao saneamento, formular política de controle de cargas difusas, particularmente daquela originada do lançamento de resíduos sólidos e de esgotos clandestinos, domésticos e industriais. Para quem não sabe, pessoal, cargas difusas são resíduos que são lançados no meio ambiente, só que de vários pontos diferentes, tá? E aí fica difícil identificar o ponto gerador, né? Por isso é chamado de cargas difusas, porque estão difundidas em vários locais diferentes. Realizar processos participativos efetivos que envolvam representantes dos diversos setores da sociedade civil para apoiar, aprimorar e monitorar a política de saneamento básico. Articular o Plano Municipal de Saneamento ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social e ao Plano Municipal de Desenvolvimento Rural. Adotar política tarifária de forma que as despesas pela prestação de serviços de esgotamento sanitário e de distribuição de água potável sejam cobradas mediante a imposição de tarifas e taxas diferenciadas, observados os aspectos técnicos, os custos, a destinação social dos serviços, e o poder aquisitivo da população beneficiada. Avaliar a incorporação das despesas com a fiscalização e proteção das áreas de mananciais de abastecimento no custo de produção
da água distribuída. Então, os custos com os fiscais e a proteção das áreas de manancial devem, né, ser avaliados para possivelmente serem incorporados à conta d'água, ok? A concessionária do serviço de abastecimento de água poderá remunerar as propriedades situadas nas áreas de mananciais, que contribuem para a manutenção da quantidade e da qualidade dos recursos hídricos do município. Então, as concessionárias de água podem dar um dinheiro, né, para os donos dos imóveis para que eles protejam, né, a área de manancial, que é de onde vem a água que as pessoas bebem. Os critérios para a remuneração prevista aqui serão definidos por lei específica no prazo de 18 meses a partir da publicação do plano diretor. Do sistema de abastecimento d'água. São diretrizes específicas do sistema de abastecimento d'água. Adotar uma política permanente de conservação da água de abastecimento. Adequar a expansão da rede às diretrizes do zoneamento. Articular a expansão da rede de abastecimento com as ações de urbanização e regularização fundiária nos assentamentos precários. Definir e implantar estratégias e alternativas para o abastecimento de água potável nos assentamentos urbanos isolados. Eu vou voltar aqui só um pouquinho, por quê? Aqui está falando articular a expansão da rede de abastecimento com ações de urbanização e regularização fundiária nos assentamentos precários. Por que está falando regularização fundiária aqui? Se regularização fundiária inclui titular as pessoas, né, que estão ocupando de forma irregular áreas públicas ou privadas. Porque assim que você inicia um processo de regularização fundiária, você precisa garantir, além da segurança, o mínimo de qualidade de vida que aquela população precisa. Isso também inclui o abastecimento com água potável, ok? Por isso que precisa articular, planejar a expansão da rede de abastecimento, ou seja, a instalação de tubulações, né? E todo o equipamento necessário para que a água chegue aqui, nos assentamentos precários que serão, né, porventura regularizados. Definir e implantar estratégias e alternativas para o abastecimento de água potável nos assentamentos urbanos isolados. Então, tem casas que estão muito distantes, né? Mas elas também precisam receber água. As pessoas de lá também precisam beber água boa. Então, é preciso definir estratégias para isso. Implementar ações permanentes de controle e estabelecer metas progressivas de redução de perdas de água em todo o município. Implantar medidas voltadas à manutenção e recuperação das águas utilizadas para abastecimento humano e atividade agrícola, manter e cadastrar as redes existentes. Do sistema de esgotamento sanitário. São diretrizes específicas do sistema de esgotamento sanitário. Primeiro, eliminar os lançamentos de esgoto nos cursos d'água, né, rios, lagos, etc. E no sistema de drenagem e de coleta de águas pluviais, águas da chuva, contribuindo para a recuperação de rios, córregos e represas. Implementar ações de controle de vazamentos de esgotos nos emissários. Articular a expansão das redes de esgotamento sanitário, as ações de urbanização e regularização fundiária nos assentamentos precários. Então, na regularização fundiária, ao mesmo tempo que você tem que fornecer água boa para a população beber, você também precisa remover o esgoto gerado por aquela população para poder tratar e enviar ele para o local correto. Estabelecer metas progressivas de ampliação da rede de coleta de esgotos, priorizando as obras em áreas com maior concentração de população, notadamente nos bairros de baixa renda. Complementar os sistemas existentes, inclusive com a implantação de sistemas alternativos em assentamentos isolados periféricos e na zona rural. Manter e cadastrar em sistema de georreferenciamento as redes existentes. Então aqui mais uma vez, a gente no mapa da região, né,
precisa ter condições de identificar onde, né, existem instalações, né, e quais são essas instalações, ok? Do sistema de drenagem. São diretrizes específicas do sistema de drenagem. Adotar as bacias hidrográficas como unidades territoriais de análise para diagnóstico, planejamento, monitoramento e elaboração de projetos. Disciplinar a ocupação das cabeceiras e várzeas das bacias do município, preservando a vegetação existente e visando a sua recuperação. Adequar as regras de uso e ocupação do solo ao regime fluvial das várzeas. Promover a articulação com instrumentos de planejamento e gestão urbana e projetos relacionados aos demais serviços de saneamento. Implementar a fiscalização do uso do solo nas faixas sanitárias, várzeas e fundos de vale nas áreas destinadas à futura construção de reservatórios. Definir mecanismos de fomento para uso do solo compatíveis com áreas de interesse para drenagem, tais como parques lineares, áreas de recreação e lazer, hortas e manutenção da vegetação nativa. Desenvolver projetos de drenagem que considerem, entre outros aspectos, o amortecimento das vazões de cheia, a mobilidade de pedestres e portadores de deficiência física, a paisagem urbana e o uso para atividades de lazer. Adotar critérios urbanísticos e paisagísticos que possibilitem a integração harmônica das infraestruturas com o meio ambiente urbano. Promover a participação social da população no planejamento, implementação e operação das ações de drenagem e de manejo das águas pluviais, em especial na minoração das inundações e alagamentos. Promover a participação da iniciativa privada na implementação das ações propostas, desde que compatíveis com o interesse público. Sistema de gestão integrada de resíduos sólidos e limpeza urbana. São diretrizes específicas do Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana. Primeira diretriz. Seguir as diretrizes e determinações da Política Nacional de Resíduos Sólidos instituída pela legislação federal. Garantir o direito de toda a população, inclusive nos assentamentos não urbanizados, à equidade na prestação de serviços regulares de coleta de lixo. Promover ações que visem minorar a geração de resíduos. Estimular a população por meio da educação, conscientização e informação para a participação na minimização dos resíduos, gestão e controle dos serviços. Garantir metas e procedimentos de reintrodução crescente no ciclo produtivo dos resíduos recicláveis, tais como metais, papéis e plásticos, e a compostagem de resíduos orgânicos. Então aqui está falando o seguinte, que a gente tem que traçar, criar meios, né, para que os materiais recicláveis possam ser introduzidos novamente na indústria, né? Então, se você tem garrafas de vidro, que elas virem, né, garrafas de vidros novas ou janelas de vidro, né? Que o alumínio da latinha possa ser utilizado na produção de outro equipamento ou material e etc. Promover a inclusão socioeconômica dos catadores de material reciclável e dar subsídios à sua ação. Desenvolver alternativas para o tratamento de resíduos que possibilitem a geração de energia. Assegurar a destinação adequada dos resíduos sólidos. Buscar a sustentabilidade econômica das ações de gestão dos resíduos no ambiente urbano. Então, você tem que gerir os resíduos, você tem que levar o lixo para o lugar correto, né? A prefeitura precisa manter os caminhões que vão estar buscando esse lixo, os funcionários, etc. Só que ela também não pode gastar todo o orçamento só com a coleta do lixo, tá? Tem que ter uma sustentabilidade econômica nisso, um equilíbrio. Integrar a articulação
e cooperação entre os municípios da região da aglomeração urbana para o tratamento e a destinação dos resíduos sólidos. A gente já discutiu antes o que é aglomeração urbana. Eliminar a disposição inadequada de resíduos. Então, o lixo tem que ir sempre para o lugar certo, né? Compatibilizar a responsabilidade pós-consumo entre poder público, iniciativa privada e sociedade. Estimular o uso, reuso e reciclagem de resíduos, em especial ao reaproveitamento de resíduos inertes da construção civil. Então, a gente precisa incentivar as pessoas a reutilizar os materiais, né? E quando a gente fala de resíduos inertes da construção civil, a gente está falando em restos de construção, né? Que não é um agente químico ativo, por exemplo, ok? Por exemplo, restos de blocos quebrados, cerâmicas, concreto, tudo isso pode ser reutilizado. Garantir o direito da pessoa a ser informada pelo produtor e pelo poder público a respeito dos custos e do potencial de degradação ambiental dos produtos e serviços ofertados, estimular a gestão compartilhada e o controle social do sistema de limpeza pública, responsabilizar o prestador de serviço, produtor, importador ou comerciante pelos danos ambientais causados pelos resíduos sólidos provenientes de sua atividade, editar legislação para a regulamentação do plano de saneamento básico setorial para a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos, diminuir a distância entre as fontes geradoras de resíduos e os centros de recepção e tratamento, dividindo a cidade por regiões e envolvendo os municípios da região da aglomeração urbana de Jundiaí, conscientizar, educar e informar a sociedade sobre o descarte correto de equipamentos eletrônicos e eletroportáteis, fomentar uma política para coleta, tratamento e reciclagem dos resíduos eletroeletrônicos e eletroportáteis, buscar parcerias público-privadas para promover a coleta, tratamento e reciclagem de resíduos eletroeletrônicos e eletroportáteis. Vou estar encerrando o vídeo por aqui.